É, pessoal, rapadura é doce, mas não é mole não, né? Quando eu falo que esse Brasil tá uma loucura, ninguém acredita, né? E tudo começa lá com o Olavo de Carvalho. O Olavo cria toda essa conspiração comunista, essa loucura toda, uma comoção social e depois some, né, Olavo? Ele tá muito quieto ultimamente. Mas vamos lá, pessoal. O que está acontecendo? Saiu essa matéria aqui dessa empresária, e ela disse que com a vitória do Lula, ela quer mudar para Portugal, tá? Eu não vou ler toda a matéria, mas quem quiser pode ler aí. E ela explica os motivos, porque o Lula seria socialista, comunista, que a política dele vai. São aquelas políticas, aquelas pautas, né, que todo mundo já sabe, como por exemplo, ele é a favor do casamento gay, aborto, liberação das drogas, etc. O mesmo blá 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 de sempre, né, que a gente escuta da galerinha do Bolsonaro. Então, não é a única pessoa a ser empresária. Aqui, ó, segundo ó, fontes, vários brasileiros, principalmente da classe média alta, eles estão pensando em mudar para Portugal, porque o Lula ganhou. Aqui, ó. Vitória de Lula pode alterar a imigração brasileira em Portugal. Principalmente dessa elite, né, classe média alta, porque eles não concordam com as pautas do PT. Eles são elitistas, né, são conservadores, então eles acham que o PT vai fazer essas pautas como eles entendem. Então eles acham que o PT vai destruir a família, a sociedade, vai ser um apocalipse a vitória do Lula. Então beleza, pessoal, vamos para Portugal? Vamos para Portugal, opa. Portugal é terra boa, nossa origem. Só que tem o seguinte que esse pessoalzinho aqui talvez não saiba, inclusive nessa reportagem aqui parece que a repórter pergunta para ela, mas eu não vou achar aqui que é irrelevante. Ela pergunta, escuta, se você é contra essas pautas do PT e do Lula, para que você vai mudar para um país que é governado pela esquerda e é um país socialista, que é Portugal? Para quem não sabe, o Portugal ó, é governado pela esquerda. Aqui, ó. Esquerda de Portugal desconfiar em vitória de Lula no segundo turno. E olha só o que diz aqui, ó. O Partido Socialista, eu não vou ler o texto todo, tá? Só aqui onde eu estou destacando, ó. O Partido Socialista, aqui, ó, o Partido Socialista de Portugal. Portugal é comunista, pessoal? Lá não tem liberdade? É uma ditadura comunista? Ó. O Partido Socialista, que governa Portugal com maioria absoluta, isso já faz quase uma década, tá? Para quem não sabe, confiou em comunicado na vitória final de Lula, para que o Brasil rechace os desvios autoritários e antidemocráticos. Então, Portugal é um país socialista, então chega a ser até meio bizarro, né? A pessoa quer sair do seu país, abandonar o seu comércio, sua família, seus amigos, seus familiares, porque o Lula seria socialista ou comunista, e vão para um país socialista. Ah, Madinho, mas aí é só o nome, Ronaldo, aí não quer dizer nada. Vamos ver como é que é Portugal então, pessoal, vamos ver se tem a ver ou não. Vamos ver aqui, ó. Maconha legal, Portugal liberal. Após legalizar o uso medicinal, a marcha para normatizar o uso recreativo. Essa matéria aqui é de quando? De 2019, eu não sei como é que está a situação hoje. Tá? Mas enfim, Portugal já tem a descriminalização da maconha para uso medicinal. Inclusive esse site aqui mostra os países onde a maconha é liberada para fins medicinais, como por exemplo aqui, ó, Holanda, desde 2003, que a prescrição e a dispensa de cannabis é possível em farmácia. A possibilidade de comparticipação por parte do seguro de saúde. Itália, em 2013, a legislação passou a permitir que a prescrição e dispensa em farmácias, mas recentemente o governo incumbiu o exército da produção de cannabis. Olha que curioso, o exército italiano é quem está fazendo a produção de cannabis. O que aconteceu na Itália? Acabou com o tráfico. Simples. Aqui, ó. República Tcheca. A aquisição é permitida em locais licenciados. Também pode ser feita a importação da planta desidratada ou preparações de cannabis desde que prescritas regularmente. E assim por diante, ó. Eu não vou ler tudo, mas só para citar os países para você, ó. Dinamarca, Alemanha. Aqui, ó. Portugal descriminalizou todas as drogas em 2001. E numa década foi relatado que o abuso de substância foi reduzido pela metade, porque eles fizeram uma política de combate às drogas usando inteligência e não a força, como a gente faz aqui no Brasil. Isso, porém, não significa que a queda no consumo de drogas tenha caído diretamente em razão dessa política liberalizante. Não, tem outros fatores. Agora, olha que curioso, pessoal. Deixa eu ver se é esse daqui o link da Alemanha. A Alemanha ó, já tinha uma Cracolândia que nem aqui no Brasil. Aqui, ó. E como que a Alemanha acabou com a Cracolândia? Foi combatendo, colocando polícia, jogando água, que nem estão fazendo aqui em São Paulo? Não, aqui, ó. Nos anos de 1980 a 1990, 1.500 pessoas viviam perto da estação ferroviária de Frankfurt, no maior ponto de uso de drogas a céu aberto do país, um tipo de Cracolândia. Mas uma guinada nas políticas para lidar com dependentes mudou a situação. Então aqui onde vocês estão vendo na imagem, aqui era um ponto de droga. Ficava todo mundo ali se drogando ao céu aberto, como é a Cracolândia aqui em São Paulo. E nenhuma política que eles tentavam dava certo. Aí, olha o que fez a mudança lá na Alemanha, ó. A principal revolução da política adotada foi a percepção do vício como uma doença.
uma doença, caso de saúde pública, e não como criminosos a serem combatidos, mas como pessoas doentes que são dependentes químicos, possibilitando a descriminalização do dependente. Essa mudança gerou impactos em ações policiais, direcionadas a combater o tráfico e não o usuário, e em medidas de saúde pública, concentradas em oferecer alternativas. Foi assim que eles conseguiram vencer a Cracolândia lá. Não somente de moradia, mas também locais de consumo. Olha o que o governo ofereceu para os viciados lá. Locais de consumo e possibilidades de tratamento para tirar da rua os dependentes químicos. E deu certo. Estão vendo? Ah, mas isso é coisa de comunista, amadinha, de esquerda. Vamos continuar? Vamos. Esse aqui eu já li. Esse aqui eu já li. Olha o que mais tem em Portugal, pessoal, que eles odeiam no PT aqui, mas vamos para Portugal. Em Portugal, casos diminuem após legalização do aborto. Inclusive, isso é um fenômeno mundial, tá? Para quem não sabe, os países que legalizaram o aborto, em vez de aumentar os casos de aborto, eles diminuíram. Você lembra que eu falei naquele vídeo da inversão da realidade? Que você pode inverter a realidade na mente de uma pessoa, quer seja através de hipnose, psicologia ou mentira ou alguma coisa? É o que a gente vê aqui no Brasil. Ó. Os países que mais diminuíram o aborto são os países que legalizaram o aborto. Olha que interessante. Ó. Por um lado, ser mantido criminalizado não diminuiu o número de abortos no Brasil, onde ainda é crime, só em 3 categorias que não. Por outro lado, a experiência de Portugal, que descriminalizou a interrupção voluntária de gravidez em 2007, e eu acho que até a 10ª semana, mostrou que lá sim, o número de procedimentos caiu ao longo dos anos. O aborto por opção da mulher é permitido até a 10ª semana de gestação. Em 70% dos casos, o procedimento é realizado no Serviço Nacional de Saúde. Chefe da Divisão de Saúde Sexual, Reprodutiva e Infantil da Direção-Geral da Saúde de Portugal, Lisa Ferreira Vicente participou do processo de inclusão do serviço nos hospitais portugueses. A ginecologista e obstetra conversou com rádios sobre os dados do país e lições aprendidas nessa década. Eram cerca de 20 mil casos por ano até 2007. Quando foi descriminalizado, e continuaram sendo até 2011, no período em que foi implementado o serviço, a partir daí a prevalência começou a cair. Em 2016, isso aqui é uns anos atrás, foram cerca de 16 mil. Hoje eu não sei quanto está, mas está numa queda crescente. Diminuiu. Portugal socialista, comunista. E por fim, para finalizar, outra coisa que eles odeiam na esquerda, mas que Portugal tem, o casamento gay. Inclusive Portugal, eu não lembro se já está permitido, mas até a adoção de crianças por casais gays. Olha que curioso, um país socialista de esquerda, tem todas essas pautas que eles odeiam no PT, mas eles querem ir para Portugal para fugir disso. Faz hoje 9 anos que entrou em vigor em Portugal a lei do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Olha aqui, que curioso. Deixa eu ver se tem algum dado interessante aqui. Depois de analisada e aprovada pelo Tribunal Constitucional em 11 de fevereiro de 2010 e promulgada pelo Presidente da República Aníbal Cavaco Silva, em 17 de maio, a lei entrou em vigor a 5 de junho. Portugal passou assim a ser o 8º país do mundo, o 8º, a realizar casamentos civis, não tem nada a ver com as igrejas, com pastores evangélicos, entre pessoas do mesmo sexo, depois de Países Baixos, Espanha, Bélgica, África do Sul, Canadá, Noruega e Suécia. Aqui, tudo país desenvolvido. Tudo países de primeiro mundo e desenvolvido. E aí, pessoal, não é meio curioso isso? As pessoas querem fugir do Brasil porque o Lula tem essas pautas, mas elas vão para Portugal ou para países europeus que têm as mesmas pautas que o PT gostaria de implementar aqui no Brasil. E alguém me explica? Tem alguma explicação? Então eu termino esse vídeo com uma sugestão, pessoal. Quem quiser fugir do Brasil por causa do PT e do Lula, do socialismo, do comunismo do Lula, que nunca implantou, mas agora sabe lá porque eles acham que vai implantar, vão para o Afeganistão, pessoal. O Afeganistão persegue os gays, o Afeganistão não permite o uso de droga, o Afeganistão é um país teocrático, onde é Deus acima de tudo, o Afeganistão pode andar armado, o Afeganistão é o país perfeito para esses antissocialistas, porque não faz o menor sentido você ser um antissocialista e querer fugir do Brasil para um país socialista. Tem alguma explicação? Se alguém tiver, comente aí nos comentários, porque para mim isso é um absurdo. Falou, pessoal, obrigado aí por terem assistido, paz a todos.